Como o Sr. Edmur falou, hoje nós falaremos sobre a realeza de Jesus. Essa temática, este título, está no segundo capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Está no item 4 do capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Kardec, antes de iniciar este trecho sobre a realeza de Jesus, ele transcreve um trechinho do Evangelho onde Pilatos falava com Jesus. Pilatos pergunta: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe responde: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelear para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Torna Pilatos então a perguntar-lhe: Logo, tu és rei? Ao que Jesus retruca: Tu dizes, eu sou o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Deste diálogo entre Pilatos e Jesus, Jesus já iniciando-se para o seu desafio final, o seu desencargo, o seu sacrifício último, dá mais uma de suas lições, onde ele diz que ele sim é rei, mas que esse reinado de Jesus não seria deste nosso mundo, não seria do nosso mundo material, do nosso mundo perecível. Ele era rei, mas de uma outra forma. O que querá ter dito Jesus com isso? Antes nos recordamos das nossas crianças da evangelização do jardim. Certa feita, uma delas nos perguntou: mas afinal de contas, por que vocês falam tanto em Jesus? Constantemente nós estamos aqui na Casa Espírita falando sobre Jesus. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, talvez muitos pensem, deveríamos tratar mais sobre a relação dos Espíritos, o que os Espíritos têm a nos dizer. E é justamente aí. Justamente do que os Espíritos vêm nos dizer é que eles relatam. Por que estudamos tanto Jesus? Jesus é o modelo de perfeição a que temos o maior exemplo aqui na Terra. Um modelo de perfeição atingível que todos nós podemos sim alcançar. Ele é, por esta forma, sim, nosso rei. Mas buscando no dicionário, vamos ver o que significa a palavra rei. O primeiro significado nos aparece: um soberano que rege ou governa num estado monárquico. E Jesus, no seu diálogo com Pilatos, deixa claro: este tipo de rei ele não era. Ele não era um soberano de exércitos, de povos, de países, que era o que à época os judeus ansiavam, os judeus esperavam, que ele fosse um rei que dominasse, libertasse os judeus do jugo romano, deixasse novamente Israel livre. Um rei que dominaria todos os demais povos, que colocaria sua lei absoluta. Mas não era esse tipo de rei. Um reino imperecível, como dizemos. Outra acepção que nós encontramos é um indivíduo que se distingue dentre outros. Assim nós damos muitas vezes, por exemplo, o rei do futebol, aquele jogador que se destaca dentre os demais, que é mestre na sua arte, que se diferencia. O rei dos filósofos, o rei dos poetas, o rei dos músicos. Quando alguém tem um caráter muito diferenciado, que se sobrepõe ao vulgo, damos-lhe o título de rei. E nesse ponto, Jesus era bastante diferenciado. Jesus diferenciou-se completamente dos homens da época, à sua época, mas também na atualidade. Ele é diferente de qualquer homem que tenhamos conhecido ou que venhamos a conhecer. Tanto que a nossa história divide-se entre antes e depois dele. Não é tão somente uma demarcação histórica, mas a importância da vinda de Jesus em nossa história,
ele modifica toda a nossa história. Ele instaura uma nova época. Ainda Kardec, no capítulo sobre a verdadeira realeza, Kardec nos explica que Jesus, não sendo um rei de exércitos, um rei de domínios, qual seria essa verdadeira realeza? Na segunda acepção que vimos, quando alguém se diferencia muito em algo, podemos ver que essa realeza seria por mérito pessoal. Seria uma realeza, uma virtude imperecível. Não se apaga com o tempo. Seria abençoada pelas gerações futuras e ainda continua a imperar, sobretudo após a morte. Os reis, as rainhas, os soberanos da terra, muitas vezes fenecem, morrem e são odiados por diversas gerações, conforme a forma que levaram o seu reinado. Agora, aqueles homens de gênio que foram superiores nos seus domínios, na literatura, na ciência, na arte, na música, esses permanecem. O seu nome é conhecido e louvado durante gerações e gerações. São inesquecíveis. E as mesmas características se aplicam a Jesus. As lições que Jesus nos trouxe são imperecíveis. Ele foi um gênio, um mestre na arte de educar os nossos corações. Hoje tive a oportunidade de assistir um pequeno vídeo dos chamados TEDs, que falava, quem apresentava era um pesquisador de Harvard, que já era o 4º diretor de um projeto de pesquisa que existia há 75 anos. Um projeto quase inédito. Todos os projetos de pesquisa duram, dizia ele, em média 10 anos, 12 no máximo. Nenhum projeto era tão longo, uma pesquisa tão comprida, 75 anos, onde vários pesquisadores continuaram a sua pesquisa. Essa pesquisa coletou dados durante toda a vida de 726 homens, dentre diversos dados das suas vidas, questões de saúde, de convivência, vários aspectos da vida desses homens. E eles foram chegando a diversas conclusões, sendo que uma delas era a respeito se eles eram felizes ou não. Se aqueles homens, ao final de sua vida, muitos já estavam com 90 anos e tinham participado desde o início da pesquisa. Eles eram felizes, eram infelizes? Qual era a situação deles? Resumindo a pesquisa, qual foi o maior achado dessa pesquisa com 726 homens? Aqueles que eram felizes, que descobriram ser felizes, qual era o tópico principal, qual era o ponto, o foco de sua existência? Como é que eles haviam encontrado a felicidade? Nas relações pessoais. Aqueles que tinham relações pessoais saudáveis eram felizes, independente se tinham fama, se tinham dinheiro ou não. Se o trabalho deles era prazeroso ou não, o determinante para a felicidade deles eram as relações pessoais. Relações sadias. Porque as relações não sadias eram geradoras de doenças. E é justamente a mensagem mais profunda de Jesus é sobre as nossas relações pessoais, sobre a nossa felicidade nas relações pessoais. Façamos uma breve revisão. Quais são os ensinamentos de Jesus constantes no seu Evangelho? Perdoar ao próximo, auxiliar ao próximo, amar, compreender. Todos esses tópicos do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, das boas novidades que Ele vem nos trazer, tratam justamente do nosso relacionamento com as outras pessoas. Ele traz-nos o caminho da felicidade no relacionamento com os outros, através do perdão, do amor, do trabalho ao próximo, do envolver-se, do pensar no outro. Este é o nosso Rei, o nosso Mestre. Ainda no livro A Caminho da Luz,
Emmanuel nos diz que Jesus é o governador do nosso planeta, o governador do nosso orbe. E na introdução, não um tantinho longa, mas vamos ler o trecho. Ele nos fala o seguinte: passaram gerações de todos os tempos, com suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacilaram-se as coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram, e conclamam ainda, os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Só Jesus, diz Emmanuel, não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo, para o abraço universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é fonte de vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor, o Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Emmanuel nos faz uma pequena retrospectiva da história, até então vivenciada, e que nos parece tão atual. Povos, domínios, guerras, tantas coisas passaram e ainda persistem, mas passarão. Apenas a mensagem de Jesus, a essência do que ele veio nos trazer é imorredoura. É nas mãos de Jesus que está, seguro e firme, o leme de nossas vidas, de nosso planeta, de nossos destinos. Ele é o governador do nosso orbe. É a mensagem dele que vem instaurar a paz no mundo, a fraternidade universal. Todas essas coisas, guerras, intempéries, os reinos transitórios, tudo isso passará, exceto Jesus com sua mensagem. Nesse ponto, eis a realeza desse espírito magnânimo que vem a nos conduzir incessantemente. Quando o nosso planeta estava ainda recém nos primórdios de sua elaboração, Jesus já era muito um ser perfeito e acompanhou todos os estágios do nosso planeta e acompanha até hoje a nossa senda evolutiva como espíritos que somos encarnados neste planeta. É sob a misericórdia dele que aqui estamos. E é sob os desígnios dele que em inúmeros países, em diversas épocas, vários e vários missionários vieram nos explicar a exata mensagem dele, de diversas formas e com diversas linguagens. Eis a fonte de todas as doutrinas e de todas as religiões que visam ao bem. É da mesma palavra de Jesus. Mas Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos narra os bastidores de um episódio citado por Lucas no Evangelho. Quando Jesus nasceu, um tempo após, como era de hábito, Maria e José o levam ao templo para apresentá-lo aos sacerdotes. Lá, eles encontram Simeão, que nas palavras do evangelista Lucas, era um homem bom e temente a Deus. Simeão reconhece naquela pequena criança o enviado de Deus e, emocionado, toma no colo um pequeno bebê. Um tanto afastado de Maria e José, ele trava uma conversa ímpar com o bebê e confia a ele as suas angústias e as suas apreensões. Discretamente emocionado,
Ele olha nos olhos daquela criança e diz: sublime infante, por que escolheste a palha humilde do estábulo? Se viestes aqui no nosso planeta, através dos desígnios de Deus, para colocar em prática o reino de Deus na terra, como farás isso se não tens ninguém por ti? Por que é que não vieste na casa de Augusto, junto aos poderosos, para interceder por nós, os judeus, pelos humilhados, pelos injustiçados? Por que é que não vieste ao pé dos magistrados, para que as leis fossem mais brandas, mais amenas? Por que é que não vieste junto aos mais poderosos, como Moisés, que se valeu do prestígio da casa do faraó? Por que é que não vieste como um juiz, como um poderoso? Como farás para implantar aqui na terra os desígnios de Deus? E ele, com os olhos marejados de pranto, observa o bebê, que apenas lhe devolve um sorriso encantador. Ainda angustiado, ele torna a perquirir a criança. Não terias outra solução senão a palha humilde da manjedoura? Por acaso haverás de fazer discursos que obscureçam os oradores de Atenas e de Roma? Haverás de criar livros novos, com novidades sublimes? Ou haverás de criar leis que instaurem finalmente a paz entre os nossos povos? Minha criança se aconchega ao peito, já se aproximando do desencarne, bate repetidas vezes no peito daquele velhinho, quando nesse instante retorna Maria e o acolhe aos braços maternos. O velhinho se vai, chega o momento do seu desencarne. Somente no mundo espiritual é que ele vem a saber: Jesus, aquela criança sublime, não o havia deixado sem resposta. Ao bater no seu peito, ele queria dizer que o reino de Deus será instaurado no coração dos homens, e não nas instituições meritórias, mas perecíveis do mundo, e sim no coração dos homens. Eis o que o nosso Rei, o que o nosso Mestre vem fazer. Ele não vai modificar o mundo, modificar as circunstâncias que muitas vezes nos afligem, através de decretos, através de leis, de exércitos, ou de instituições humanas. Ele virá transformar a humanidade através dos nossos próprios corações. E eis o maior desafio dos discípulos que nós queremos ser: é implantar em nossos corações a mensagem de Jesus. É iniciar por nós próprios, nas lutas ocultas do dia a dia, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, das nossas ações. É sermos verdadeiramente discípulos do Cristo em nossas ações. Emmanuel finaliza com um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele nos diz que nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Esta forma onde o reino de Deus vai vigir em nossa sociedade, através de nós próprios, de nossos corações, de nós nos aproximarmos realmente, não mais somente através de palavras, mas através de ações, de atitudes, do consentimento do nosso coração a esse nosso Rei, a esse nosso soberano que é Jesus. Obrigada pela atenção de todos.